Olá, meus amigos internautas, que alegria estar novamente aqui com vocês. Hoje trazendo um tema tão interessante. Mas antes de falar dos temas, vamos fazer as apresentações? Vera Sancari, Idilgéria Miranda, Patrícia Sancari e Noah Miranda. O tema dessa nossa roda de conversa foi sugerida por uma amiga nossa aí, né, que nos assiste, Marcia Rushback. Eu acho que é isso, Marcia. Se não for, você nos corrija. E o tema é os filhos e a religião. E vocês já perceberam, né? Quem é Patrícia Sancari? Filha da dona Vera Sancari. E o Noah, depois nós explicamos para vocês. Suspense no ar. Suspense. Fiquem aí que vocês vão saber quem é o Noah Miranda. Noah, como a religião chegou na sua vida? Desde já de pequeno, já lá na espiritualidade, vamos assim dizer, já estava aprendendo, já estava adquirindo já conhecimento, porque muita gente vai descobrir a espiritualidade, vai aprender mais sobre, avançar os conhecimentos bem depois. Por exemplo, meus pais, anos depois só, quando já tinha seus 20, 30 anos, que foram descobrir, adquirir conhecimento. Então é um privilégio, né? Oh! Já conhecimento já... Porque é bom também, pra gente aplicar na nossa vida, com as pessoas, como que a gente deve agir na sociedade. Então eu acho uma coisa muito importante já adquirir conhecimento antes. E o interessante é isso, né, Noah, que é desde a espiritualidade. Vocês prestaram atenção nisso? Ele já estava se preparando para ser realmente esse menino que vem estudando e se preparando desde a espiritualidade. Então isso já vem enraizado em você. Sim, já. Muito tempo já, muitos anos, sei lá, às vezes pode ser muito mais também. Muitas encarnações, né, Noah? Sim, muitas encarnações. Ó, e isso é uma bênção para os pais. E para todos percebermos, né, verificarmos, Noah está com qual a sua idade hoje? Noah? 12. 12 anos, e o Noah é um trabalhador no movimento espírita. Noah faz vários trabalhos, e quem acompanha, principalmente a Rádio Espírita do Paraná, sabe que é uma coisa que é natural. Os textos que ele traz, os assuntos que ele aborda são escolhas dele, nada imposto. Ou é, Noah? Não é imposto, não. A gente escolhe por vontade própria, tipo aquilo que vai encaixar melhor pro dia a dia das pessoas hoje em dia, assim, atualmente. Tem vários temas, né, como a família, como cuidar dos filhos, é muito importante. E eu acho que os filhos, se eles aprenderem já ter conhecimento, vai levar pra vida, é muito importante. A gente vai usar em todos os momentos. Trazer Jesus para a família, trazer Jesus, fazer essa apresentação, Patrícia. Você já foi assim como Noah? Já vinha estudando na espiritualidade, já foi apresentada muito antes de chegar e desembarcar. Chegou aqui para me ensinar. Sancari, ou foi uma apresentação que aconteceu no seu lar? Assim, eu acho que provavelmente a gente já estava aprendendo na espiritualidade, né? Mas pra mim, eu acho que é um pouco parecido com o Noah, não de ser tão nova, mas acho que eu aprendi mais nova do que os meus pais. Porque lá em casa, ó, a mãe que tá aqui não vai me deixar mentir. Lá em casa... Sozinha, não vou deixar ela mentir sozinha, vou ajudar. Isso, vai me ajudar. Você vai completando aí a minha mentira. Brincadeira. Mas a gente, lá em casa, assim, Deus dentro do nosso lar sempre esteve muito presente. Mas eu acho que não há uma religião específica propriamente dita, assim. Então, a gente foi descobrindo o espiritismo junto. Então, quando a mãe e o pai chegaram no espiritismo, aí eu acho que ali todo mundo se encontrou, assim. Todo mundo viu que era isso que realmente fazia sentido. Porque sempre que me perguntam, por que você acredita, né, no espiritismo? É que eu acho que pra mim foi o que fez sentido, assim. Foi a única religião que, quando eu parei pra pensar assim... Pô, a gente fica pensando, por que uma pessoa nasce numa família tão boa e outra numa família desestruturada? Por que uma pessoa quase não passa dificuldades na vida e a outra passa? Se Deus é tão justo, por que tem essa desigualdade se acabou aqui? E aí, quando entra o espiritismo e explica pra gente que não, a gente tá ali evoluindo, que cada acontecimento da nossa vida
é por causa de alguma coisa na vida passada, então tem uma justificativa e Deus é justo sim, então ali você vê que realmente Deus é muito justo. Então eu acho que é o que fez sentido ali pra gente, e aí a gente vem crescendo junto, mas aí eu não sei, eu acho que eu já tinha uns Uns 10, 10, 11 isso, anos. uns 10, 11, Entrou então. antes que eu. Eu não vou falar a minha idade, que não É o que o faz Noah questão. falou, os pais ele aprenderam depois, então eu aprendi mais nova, mas eu também já não era tão mais nova, então hoje ver o Noah aqui com 12 anos e a mãe falou que ele já até entrevistou, Ele entrevista tudo, minha filha. entrevistou gente importante, influente no movimento espírita, então assim, eu acho que é legal ver isso e ver que isso cresce com ele desde muito pequeno, porque pensa, com 11, 12 eu tava descobrindo o espiritismo, então é uma diferença legal de ver, assim. Bacana isso, né? Tipo, a gente pensa nas pessoas que a gente quer trazer para conversar conosco, e como o tema era esse, nós optamos pelos filhos. E interessante, realmente são dois Vertentes. espíritos, vertentes diferentes. O Noah que vem desde o berço ali, da barriguinha, e a Não, Paty... desde da espiritualidade. da espiritualidade, deixa eu corrigir. Noah não é da barriga, desde a espiritualidade. E daí vem a Paty aos que seus o Noah 12 já anos. chegou numa família que já tinha uma religião definida, Uhum. correto? Uhum. Quando Noah chegou aqui, quando ele desembarcou na Terra, a família já tinha essa proposta, já tinha feito uma escolha pelo Espiritismo como religião. A Patrícia já foi um pouco diferente. Foi um caminho. Vocês tinham alguma religião, Vera? Olha, eu não diria religião assim. A religiosidade eu gostava, presente. sim, a religiosidade. Eu gostava, fazia minhas novenas, ia na novena, Nossa Senhora a gente ia Aparecida. A Paty igreja sempre foi que me católica. acompanhou bastante. Mas se me perguntasse assim, qual a sua Qual a sua religião? religião? Eu falava, eu sou de Deus. Eu nunca falei que eu era católica. Eu sou de Deus, eu falava. Hoje eu falo, sou espírita. E isso Foi uma busca. foi, a gente chegou e É que assim, eu não diria que foi uma busca, eu diria que foi um movimento natural, a gente foi meio que encaminhado, eu não sei. Quando a gente viu, a gente tava já dentro. tava lá. Pois é. Foi uma amiga minha que falou do Centro Espírita Leocádio, Sociedade Espírita Leocádio. Eu fui lá num sábado, gostei. Daí falei, meu marido começou a ir, os filhos, e foi indo. Foi bem isso mesmo. A gente chegou, quando viu, tava dentro. Agora, se nós formos pensar nessa questão de ter uma definição, uma religião definida, nem sempre é o mais importante. A questão essencial é ter esse ambiente em nossos lares, falar sobre a espiritualidade, trazer, ser uma família cristã, trazer Deus, conviver nessa relação com a divindade, trazer Jesus para o nosso lar. E nós estamos falando assim porque somos espíritas, mas isso serve para qualquer família, independente da denominação religiosa. Apresentar Deus, Jesus, ou aqueles, digamos, no que a pessoa acredita. Mas nós, como nós seguimos Jesus, o Cristo de Deus, vamos falar aqui de Deus, de Jesus, da espiritualidade benfeitora. E no livro Jesus no Lar, nós trouxemos um trecho logo no início do livro, quando há um diálogo sobre o culto cristão no lar. E Jesus ali está falando sobre a importância dessa convivência, e ele diz assim: o lar diante do mundo é o berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe?
A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Lindo. E assim vai falando sobre essa importância deste culto cristão, desse momento em que nós nos reunimos com os nossos familiares, especialmente aqui falando dessa apresentação, dessa vivência cristã no lar, e para isso nós necessitamos introduzir essa experiência divina com os nossos filhos, na nossa família, falar sobre Jesus, sobre essa convivência, esse intercâmbio que nós temos, para que já desde cedo nós tenhamos essa consciência de que nós, para termos esse equilíbrio e conduzirmos os nossos filhos, é necessário esse respeito, essa integração, essa alimentação, alimentar o filho nessa parte religiosa. Às vezes nós nos preocupamos muito numa boa escola, numa boa comida, na boa roupa, mas às vezes deixamos esse lado. E vem, olha só, você falou algo ali nos teus comentários no início, que vem muito de encontro no livro Luz do Caminho, falado por Joana de Ângeles, que ela aconselha os pais a guiar seus filhos com amor e compreensão, sem impor-lhes crença, mas oferecendo exemplo de conduta ética e moral, que inspire eles buscarem o seu próprio caminho espiritual. Entra muito dentro do que você falou. Aqui a gente está falando da doutrina espírita porque somos, né, a nossa religião. Mas assim, qualquer uma. O importante é fazer essa ponte, é dar para o teu filho essa base segura, porque é onde faz você viver a vida mais tranquila, não é, Noah? Um alicerce, né, para ensinar os filhos para convidar Jesus para nossa casa, para o nosso lar, para nossas vidas. Porque isso é muito importante, levar Jesus, aquele amor que a gente sente, tudo. É bom a gente aprender também, né? Não só porque os pais se preocupam muito com o material, que nem você falou, com a escola, com a boa roupa, com a boa aparência, mas não com o moral, com o espírito, entendeu? A gente não se preocupa, tem gente que não se preocupa. Isso é triste. Sim, porque a vida, a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas necessidades de evolução, e sem essa base, Paty, eu tô íntima de você. Tô apelido. Paty, e sem essa base, você acha que hoje a sua vida, aos seus 27 aninhos, quase, ela não conta a idade dela, mas ela conta a minha. seria como é hoje? Não, com certeza não. E eu acho que é bem o que o Noah falou, assim, constrói a nossa moral, o nosso caráter, é onde a gente tem a nossa base. E é muito do que vocês trouxeram aqui. Eu acho que além do que impor uma religião e de fazer com que a criança vá para o ambiente físico, seja o centro espírita, seja a igreja, enfim, é trazer Deus para dentro de casa e para dentro do coração mesmo, assim, porque Deus é o que a gente sempre fala, Deus está dentro do nosso coração, independente se eu estou orando aqui ou se eu estou orando dentro de um centro espírita. Então, a ideia de trazer ele para dentro de casa não é o ambiente físico de casa, mas é dessa união. A casa é formada por pessoas, então é dessa união, essa união, e ela é fortalecida, tendo Deus, né, é fortalecida por Deus. Então, eu acho que, assim, muito da nossa união em casa hoje, assim, é por isso. Eu acho que é da gente estar junto, da gente se encontrar nos mesmos ideais, enfim, e une a gente, querendo ou não, deixa a nossa frequência espiritual lá em cima e faz com que a união da casa funcione bem.
E interessante a Patrícia trazer isso, porque eu tenho o Amad, viu, Amad? Mamãe falou de você. Ele falou que eu não convidei ele. O Amad, ele não vai no centro espírita, ele não gosta, mas no Evangelho do Lar, ele tá lá todo domingo às 8h30. Então, isso também Mas é o que a nisso Paty falou. que a Patrícia trouxe, é importante de nós ressaltarmos, porque muitas vezes nós confundimos essa obrigatoriedade. Aquele que está comigo tem que seguir o mesmo modelo que serviu para mim. E quando você falou, Vera, sobre essa questão de, independente de qual religião seja, eu tenho na nossa família um exemplo da minha vivência. Eu venho de família católica. E quando eu estava com 15, sempre gostei de participar, sempre fui muito ativa, sempre gostei dessa questão de estar envolvida, estudando, participando do grupo de jovens naquela idade, enfim. Quando, no momento da missa, se eu não fizesse uma leitura, meu Deus, cara, peraí, eu tinha que estar participando. Não, e aparente, não é só participando, não podia estar nos bastidores. Não, porque eu sempre gostei de estar envolvida, e não era só aquela coisa de ser católica por falar, né? Qual a sua religião? Sou católica. Não, nós tínhamos esse hábito, né, semanalmente, mas nós também, tanto eu quanto a minha irmã, nós participávamos, fizemos catequese, discutíamos, nos envolvíamos, mas chegou um momento que a religião, aquela doutrina, para mim, cada um de nós se vê de uma forma e se encontra em alguma denominação ou não. E eu, entre 15 e 16 anos, eu cheguei para o meu pai e falei para ele que se eu podia, que eu não tinha mais vontade de ir para aquele formato, não tinha mais vontade de ir às missas, ao grupo de estudo. E aí ele falou para mim assim: minha filha, independente de qual seja a denominação, qual seja a igreja, o templo, o centro, a casa, a religião, a doutrina, é importante que nós tenhamos esse fortalecimento. E é muito disso quando nós falamos de religião, Noa, porque às vezes as pessoas acreditam que é pelo fato de você estar dentro de uma instituição que você é um bom cristão. E quantos de nós temos esses princípios? Porque é o que você falou, discutir, conversar sobre os princípios cristãos no lar. É o ambiente no lar que vai fazer isso, como você falou, essa convivência dentro de casa que forma um ambiente de um verdadeiro lar. Concorda, Noa? Sim, concordo. O lar fica até uma base, né? A gente tem uma estrutura melhor quando você traz essas vivências, os ensinamentos. Porque tem pais que também falam, se eu sou do cristianismo, por exemplo, você tem que ser do cristianismo. Se eu sou espírita, você tem que ser espírita. E tem muitos que acabam aprisionando. E às vezes os filhos não querem. Mas o importante é a gente trazer isso, que nem ela disse, uma base segura para o nosso lar, que tá de pessoas, trazer isso e ensinar também, para que um dia a gente também acabe ensinando outras pessoas que vão ensinando e levando cada vez mais conhecimento. Eu acho que isso de você não impor é o mais importante, porque quando você impõe aquilo e você não apresenta, você impõe, você cria uma barreira entre o seu filho e Deus. Porque daí ele liga Deus àquela religião, eu tenho que ir na igreja todo dia de manhã, eu tenho que ir no estudo dos jovens, eu tenho. Não, você não tem, você tem que querer, na verdade. Então, eu acho que é isso, assim, é de apresentar e de maneira natural e deixar fluir, porque senão você mesmo vai acabar criando essa barreira e a pessoa às vezes nem vai atrás, às vezes é isso. Você não se sentia mais representada dentro do catolicismo e está tudo bem. Mas você vai atrás de outra e a sua conexão com Deus segue.
Então é isso, você não pode criar essa barreira, eu acho, de... E os princípios cristãos que são trazidos para o lar, eles permanecem. É essa base que é importante. É como você falou, e nós trouxemos aqui filhos, porque pensamos e acreditamos que é muito importante nessa discussão, já que estamos falando de família, também essa perspectiva, esse olhar, porque muitas vezes nós trazemos o que a doutrina espírita nos esclarece, os preceitos, conversamos sobre isso, mas não falamos, não trazemos também o outro que está recebendo essa informação dentro dos nossos lares. E aqui eles estão trazendo a maneira como eles encaram essa questão da religião e abordando com os seus pensamentos, com a forma como eles acreditam que seja a melhor maneira de nós trabalharmos. É lógico que, enquanto nem todos nós temos filhos que chegam já da espiritualidade preparados. Não, assim, Noah, outro patamar. É outro patamar. Né? Mas nós somos responsáveis Sim. pelos filhos de Deus. É um empréstimo que nos foi concedido e essa responsabilidade deve ser por nós vista e experimentada com muito amor. Na certeza de que, veja, cada um de nós, estamos com essa criatura. E você olha para ela, é meu filho. É um presentinho de Deus. E aí você recorda, opa, não é bem assim. Porque foi pela bondade, como você falou, essa bondade que é imensa, que é concedida a cada um de nós essa experiência. Agora, a nossa responsabilidade, o nosso dever como pais é essa condução. Enquanto ali, pequenos, que estão sob o nosso teto, numa determinada idade, nós temos sim que conduzir, apresentar Jesus. Se nós somos participantes, somos espíritas, levamos para a evangelização infanto-juvenil. Super importante. Se somos de outras agremiações religiosas, vamos encaminhar nossos filhos para que também tenham a educação no lar e a instrução por meio dos preceitos que aquela doutrina estabelece, aqueles que são responsáveis pela condução, seja da evangelização, da catequese, a evangelização de uma forma geral, para crianças e jovens. Ali, então, nós estamos levando a casa espírita para quê? Para abrir esse leque, estudar os conceitos, os preceitos, e entender os ensinamentos de Jesus. Mas é no nosso lar que essa educação se estabelece. Isso é a nossa responsabilidade. Total. Tanto que é muito enfatizado nas obras espíritas a responsabilidade dos pais nesse sentido também, de fazer esse trabalho religioso, trabalhar a parte moral do teu filho. Então, é uma responsabilidade nossa. E muitas vezes, o que a Paty diz, criar uma barreira. Então, tem momentos que você, às vezes, vai olhar e vai falar, meu filho vem para casa espírita, ou para a igreja, para onde for, ele não está absorvendo nada, porque ele vem como obrigação. E isso é um momento difícil nós, como pais, perceber. Porque o meu filho, eu percebi um dia que eu fazia aí toda segunda-feira, não era escolha, vamos, se arruma e vamos. E um dia eu ali na casa espírita olhando ele e eu vi que ele não estava nem prestando atenção, ele olhava para o teto, olhava para o chão, mas não ouvia o que estava falando ali. Naquele momento eu entendi, essa não é a linguagem dele, para que eu possa despertar nele essa religiosidade. Apresentar Deus não é o caminho trazer ele assim. E a partir desse momento eu falei, não precisa, né? Eu gostaria que você participasse do Evangelho no Lar. E até hoje, às vezes ele dá uma fugidinha. Mas a maioria das vezes ele tá lá presente. Mas eu entendi que não era. Agora a Paty já gosta. A Paty segunda passada mesmo chegou na casa espírita, eu nem sabia que ela ia. Então,
Mas é respeitar o momento, entender que os nossos filhos são espírito com bagagens diferentes de nós. Isso tem um tempo, Paty, ou Vera, porque assim como para ela foi uma coisa mais natural e ela se identificou, para o filho já foi diferente. O Amade já foi. Porém, tem esse momento em que, com 7 anos, você não vai dizer para o filho, você pode ir para Não. qualquer lugar. Não é isso que nós estamos falando aqui, mas de que tem essa responsabilidade nossa e enquanto nós vamos conduzindo até que chegue uma idade em que eu, assim como eu fiz, então eu Quero. naquela idade falei, não é dessa maneira que eu quero conviver com Jesus. E aí levei um tempo até chegar à doutrina espírita, mas sempre nessa Conectada conexão com Deus. E olha só o que Bezerra de Menezes fala para nós sobre essa questão que você falou da nossa responsabilidade, do dever, quando ele fala assim, ó, meus filhos, quando um lar de amor cristão se abre na terra, fecham-se os presídios punitivos e as casas de reeducação. O lar cristão para a comunidade é o templo-escola, o santuário-domicílio onde as almas se albergam encontrando renovação e paz. Interessante. É trazer essa vivência do amor em Jesus para que, de fato, como Bezerra nos fala, conduzir para que a educação seja a base, o amor nesse caminho para o homem de bem. Agora, passa muito rápido, né? Estamos encaminhando para o nosso final. Antes da Hilde ler ali uma reflexão para nós, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Hoje, com toda essa vivência, né, com Deus apresentado e vivendo no coração de vocês, essa certeza que vocês dois têm, como vocês falaria para alguém que ainda não se achou, não se reencontrou com Deus, porque a gente sempre é conectado a Deus, às vezes a gente se perde. Como que vocês abordariam? Vai, Paty, você primeiro. Cono já é especialista. Não, é bom eu falar antes, porque se eu falar depois dele, vai ficar fraca a fala, entendeu? Assim, fica o melhor pro final. Eu acho que entra muito isso do respeito e de, assim, os pais têm que respeitar os filhos, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala de Deus, a gente fala de amor ao próximo, a gente fala de respeito. Então você tem que respeitar as decisões dos seus filhos, mas às vezes você mesmo tem que respeitar o seu momento. Então eu acho que é isso, é de você buscar. E eu acho que para buscar uma religião, você precisa ir atrás e estudar. Então assim, não necessariamente, me enfiar nos livros, mas vai atrás. Eu vou conhecer um pouco mais sobre o catolicismo, vou conhecer mais sobre o que o espiritismo fala. É de você quebrar essas barreiras que a gente cria, porque a gente tem, querendo ou não, preconceitos. Eu lembro quando eu era pequena, alguém na minha sala falou assim, eu sou espírita. E daí as pessoas ficaram, não sei o que, vou ver espírito. E eu fiquei com um preconceito, um pré-julgamento, porque na época a gente não tinha conhecimento. Então acho que é isso, é de você ir atrás, buscar estudar e ver onde você se encontra, onde aquilo faz sentido pra você. Porque precisa fazer sentido pra você acreditar. Não adianta, só porque a minha mãe falou, eu vou acreditar. Não. Então, eu acho que é isso. Você tem que ir atrás, estudar e se conhecer e entender aonde você se encontra e o que faz sentido pra você. E você, Noa? Concordo com ela, quebrar essas barreiras, né? Tentar se encaixar onde você acha que você tem mais afinidade. Com o que você acha mais correto pra você. O que você acha que é o certo a se fazer, o que você acha que você gosta, que você quer fazer. Por exemplo, se eu quero ajudar pessoas que estão passando, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, na enchente, vou lá, faço o trabalho, ajudo, levo uma palavra, levo alimento, ajudo. Então você tem que se encontrar na afinidade. Se for, por exemplo, eu gosto de trabalhar a serviço do Cristo, isso é o que me motiva a estar aqui. Já se encontrou. Não precisa de uma religião, estudando, né? procurando, até Aguento não. a gente tem afinidade. Aguento Gente, não. Então, quem é Noa? Quem é Noa, Hilde? Noa Miranda, embora Miranda, filho do coração, empréstimo que os nossos amigos
nos concederam O empréstimo pequenininho. Rodney e Karen. Noah Miranda é filho do nosso queridíssimo diretor Rodney e da nossa amadíssima amiga Karen. E é este espírito que está aqui conosco, juntamente com esta belíssima moça que veio hoje aqui, Patrícia Sancari, falar para nós sobre os filhos e a religião. Deixo com vocês as considerações finais para que a gente possa encerrar com uma mensagem do livro E para o Resto da Vida, Contos que Tocam o Coração, o Wallace Leal V. Rodrigues. Eu acho que a mensagem final vou concluir o que o Noah falou, é se encontrar e não precisa se encontrar numa religião, mas pelo menos se encontrar com Deus, não necessariamente você ter um nome, eu sou o quê? Se você, que a minha mãe falava antes, eu sou de Deus. É isso, se você se sente bem nisso, é isso. O importante é ter essa conexão com Deus, independente da religião. Criar laços com Jesus, com o que você gosta de fazer, criar laços e fortalecer esses laços sempre, deixar sempre fortalecidos. Deus está esperando a sua ação, o seu bem, que você pratique as coisas que você aprende no seu lar, nas casas, nas igrejas, que você pratique. Isso que ele está esperando de você. E assim, queridos amigos, nós vamos encerrando. Verinha, mais uma vez aqui. Gratidão. Que alegria podermos estar reunidas, mais uma roda de conversa e hoje em família. Em família. Mas esse estúdio tá só família. E para nós concluirmos a nossa atividade, vamos ler sobre as penas, que diz assim: quando pequenas, minha irmã e eu éramos muito sonhadoras. O sonho e a imaginação se conjugam muito bem. E de quando em vez, inventávamos histórias sobre nossas companheiras. Essas histórias se transformavam em boatos, que em uma cidade pequena terminavam por provocar dissabores e desagradáveis incidentes entre nossa família e a vizinhança. Na verdade, não fazíamos aquilo por mal, mas, naturalmente, enquanto dávamos rédeas soltas à nossa fantasia, os desagradáveis incidentes se multiplicavam. E de cada vez que um desses episódios se repetia, corríamos para nossa mãe e dizíamos: mamãe, nós prometemos reparar o mal que fizemos. Minha mãe, com certeza, percebia que castigos e reprimendas não corrigiriam os excessos de nossas mentes. Ela nos ouvia com atenção, assentia com a cabeça e não dizia nada. Lembro-me muito bem de certa manhã, antes do inverno chegar. Ventava muito e nós brincávamos no galpão. Entretanto, mamãe, com os cabelos dançando em torno de sua bonita cabeça, estava sentada em um tamborete ao aberto, bem no meio do quintal. Aquilo nos intrigou um pouco, porém, logo nos distraímos. Nossa atenção voltou a ser despertada quando ela nos chamou. Filhas, por favor, venham até aqui. Aí perto de vocês há uma almofada e uma tesoura. Tragam-nas. Tragam-nas. Nós atendemos, mas fazíamos uma indagação. O que mamãe estava pretendendo fazer? Agora, disse mamãe, quando colocamos os dois objetos junto dela, vocês vão cortar a almofada ao meio. Cada uma cortará de um lado. Obedecemos. A almofada estava cheia de penas e logo em seguida, levadas pelo vento, elas enchiam um quintal num espetáculo tão lindo como uma tempestade de neve. Eu e minha irmã pulávamos e rodopiávamos, encantadas com o espetáculo imprevisto. Todavia, mamãe tornou a nos chamar. Junto dela estava a sua cesta de costura, que nem tínhamos visto.
Foi lá de dentro que ela tirou uma capa de almofada nova, bordada e vazia. Olhem, disse ela, agora vocês vão encher de novo esta almofada. Era simplesmente incrível o que mamãe estava propondo. E nós redarguimos. Mas isso é impossível. As penas voaram por toda parte. Não é o que foi mesmo? Disse mamãe, dando a expressão de estar admirada enquanto olhava as penas que dançavam ao vento. E fez em seguida um comentário que eu e minha irmã não podemos esquecer durante toda a vida. Essas penas parecem os boatos que certas pessoas propagam. Uma vez espalhados, não há meio de fazê-los voltar ao ponto de partida. Eu, pessoalmente, quando me sinto inclinada a repetir comentários e rumores ouvidos, lembro-me sempre daquelas penas soltas no vento e que em nenhuma forma poderíamos tornar a recolher para uma nova almofada. Emmanuel termina essa narrativa de Wallace dizendo assim: não ouvides que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência de Cristo, o divino escultor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. Que assim seja. Que possamos conseguir realmente colocar Deus no coração dos nossos filhos. Que possamos fazer disso não um dever, mas uma ação de amor. Porque quando trazemos Deus para o nosso lar, temos isso aqui, ó. Essas bênçãos. Obrigada pela companhia. E até a próxima, né, Yudi? Até a próxima. Obrigada, Noah. Obrigada, Patrícia. Obrigada. E que tenhamos todos uma feliz convivência em nossos lares. Até a próxima. Até.